Fala família Dizescope, como vocês estão? Vocês estão bem? Nós estamos aqui para dar continuidade a mais uma aula do Bases Dizescope. Primeira semana nós tivemos Evangelho, segunda semana nós tivemos Reino de Deus, semana passada nós tivemos Sacerdócio e hoje nós vamos falar sobre Espírito Santo. Galera, seguinte, quando nós começamos a falar a respeito do Espírito Santo, é um tema até um pouco mais, talvez, místico, mas o que é o Espírito Santo? Ou melhor, quem é o Espírito Santo? Para que a gente possa falar o que é ou quem é o Espírito Santo, a gente tem que começar a falar o que não é o Espírito Santo. Perfeito? Mas eu queria embasar biblicamente sobre o Espírito Santo. Então, pega a sua Bíblia e não fecha ela até o final da aula. Valeu? João, capítulo 14, versos 16 e 17 diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Esse texto a gente vai deixar ele guardado como fundamento da aula de hoje, beleza? Mas vamos lá. O que é o Espírito Santo, ou melhor, o que não é o Espírito Santo? O que não é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é um fogo, não é um mantra, não é um mover. Ele pode fluir dessas formas, ele pode agir desse formato que eu acabei de falar, mas ele não é isso. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. Então aproveita, pega a sua Bíblia e vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de quem é o Espírito Santo como Deus. Atos, capítulo 5, versos 3 e versos 4. A famosa passagem de Ananias e Safira. Vamos lá ver o que a Bíblia diz. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua e depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Então a gente, lendo esse texto, fala-se a respeito de Ananias ter mentido para o Espírito Santo. Mentir é uma ação que nós não fazemos para um fogo ou nós não fazemos para um mantra nem para um arrepio. O mentir é uma ação que nós fazemos para alguém vivo, para alguém de forma pessoal. Eu posso mentir para você, mas eu não posso mentir para a sua sensação ou para o seu arrepio. Então, esse texto demonstra que o Espírito Santo é Deus. Então, se o Espírito Santo é Deus, ele está aqui comigo no estúdio onde nós estamos gravando essa aula, mas ele está ao mesmo tempo aí onde você está assistindo essa aula, no conforto da sua casa. Então, eu quero fazer um convite. Quando nós falamos a respeito de Espírito Santo, nós temos que fazer o quê? Convidá-lo a participar conosco. Então vamos convidá-lo? Vamos orar? Talvez não seja de praxe você orar numa aula, mas aqui como a gente vai falar do Espírito Santo, eu quero fazer esse exercício com vocês. Então feche seus olhos. Espírito Santo, se revela a nós nesse tempo que nós vamos passar juntos. Que você seja o centro do nosso entendimento hoje. Revela quem Jesus é para nós.
para que a gente tenha um entendimento de como você age, para que você age e no que você está engajado nesse processo conosco. Por isso, Paizinho, nós agradecemos e glorificamos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar. O Espírito Santo é uma pessoa, então ele tem sentimentos a respeito de nós como pessoa. Mas, Caio, me responda, qual é a função do Espírito Santo? Vamos lá. O Espírito Santo nos capacita a sermos semelhantes a Jesus. Quando nós daqui da família Jesuscope, em qualquer uma das transmissões, falamos, você é uma cópia de Jesus, você por você mesmo e o Caio pelo Caio mesmo não consegue ser semelhante a Jesus se não for por meio da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu não consigo ser bom. Você não consegue ser bom. Nós só conseguimos ser semelhantes a quem Cristo é por meio do Espírito Santo. João 16:7 diz assim, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Olha que louco. Jesus, ele fala que é melhor que ele vá. Cara, o que seria melhor do que termos Jesus conosco? Aqui do nosso lado, caminhando conosco como a igreja do primeiro século, como os apóstolos, os discípulos de Jesus tinham. Jesus caminhando com eles o tempo inteiro. Mas Jesus diz, é melhor que eu vá, porque senão o Consolador não vem. Intrigante isso, né? Para e pensa. Cara, nós oramos, nós pedimos, clamamos Maranata, hora vem Senhor Jesus, mas antes dele ir, ele fala, eu tenho que ir, senão ele não vem, o Consolador. Vamos continuar, no mesmo capítulo de João 16, o verso 13 diz, porque quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Opa, perdão, tá começando a fazer um sentido. João 14, 26 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, eu posso afirmar que a única maneira de nós sermos semelhantes a Cristo Jesus é por meio da capacitação do Espírito Santo, que hoje habita em nós, nos direciona e nos leva à vontade do Pai. Você ouviu? Habita em nós. Quando Jesus fala, é melhor que eu vá, porque senão ele não vem. Por quê? Porque Jesus habitava entre nós. E hoje, o Espírito Santo, ele habita em nós, dentro de nós. Todos aqueles que creram no coração e confessaram Cristo com a boca, recebem o Consolador habitando dentro de nós. Agora nós não temos mais Deus do nosso lado, nós temos Deus habitando em nós. Você consegue imaginar isso? Até existe uma brincadeira dentro do mundo cristão, que quando nós estivermos com os santos de todas as eras na morada celestial, muitos de nós vão chegar correndo até Adão. Adão, como foi caminhar com Deus no jardim? Davi, como foi quando você viu essa única coisa que você queria, quando você viu o tabernáculo? Mas eu tenho certeza que antes de nós chegarmos em Adão, em Davi, em Abraão, eles vão chegar até nós, a mim e a você, e vai perguntar,
Caio, como é Deus habitar dentro de você? Olha isso. Enquanto nós queremos ter o privilégio que os nossos irmãos, os heróis da fé que nós enxergamos a construção da Bíblia, perguntar como era nessa época, eles vão perguntar para nós como é o Deus Criador habitando dentro de nós. Eles não tiveram esse privilégio. Nós, por causa de Cristo, nós temos esse privilégio. Então você tem Deus habitando dentro de você. Consegue entender isso? Consegue ver a magnitude do Consolador ou do Paracletos, como a Bíblia chama o Consolador, o Espírito Santo, morando dentro de nós? Pensa sobre isso. Vamos continuar. Bom, Caio, nós entendemos o Espírito Santo a partir do momento quando nós cremos no coração, confessamos com a boca que Jesus Cristo é Senhor, Ele vem e habita dentro de nós, Ele faz morada dentro de nós. E agora? Eu pergunto para vocês, como nós temos a prova disso? Como nós temos a prova? Simplesmente eu falo para alguém, o Espírito Santo mora dentro de mim, o próprio Deus habita dentro de mim, como a Bíblia fala a respeito, em Gálatas capítulo 2, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos de uma prova, não para nós mesmos, mas talvez para aqueles que nos cercam. Quando o Espírito Santo, ele habita dentro de alguém, esse alguém, além de ele se tornar discípulo de Jesus, aonde quer que ele passa, ele começa a dar frutos. Abre a sua Bíblia. Não fecha ela, mantenha ela aberta. Gálatas, capítulo 5, dos versos 22 ao 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Lendo esse texto, eu digo para vocês, aqueles que têm, ou aqueles que são morada do Espírito, eles começam a frutificar o Espírito Santo na sua vida ordinária, na sua vida cotidiana, nas suas práticas. Nada de forma forçada, mas natural. Eu até brinco quando eu falo a respeito do Espírito Santo, que você já deve ter visto um pomar. E quando você vai no pomar, você não escuta uma macieira ou uma laranjeira fazendo força para gerar a maçã ou a laranja. Aquilo sai de forma natural, porque o fruto da laranjeira é natural para ela, porque aquilo é o resultado de quem ela é. A minha pergunta, o fruto que você tem gerado é um fruto forçado ou é um fruto natural da ação do Espírito Santo na sua vida? Pergunta difícil. Eu já parei e me perguntei várias vezes. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quanto mais nós nos relacionamos com o Espírito Santo, mais teremos o caráter de Cristo. Relacionamento transformativo e não relacionamento místico, como eu disse antes. Quando se fala a respeito do Espírito Santo, acha-se que é um tema extremamente místico. Não, mas é um assunto relacional e transformativo,
Porque nós não somos transformados por meio do misticismo da palavra Espírito Santo, mas por um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, que gradativamente vai nos transformando e nos aproximando cada vez mais a termos o caráter genuíno de Cristo. Como nós sabemos que nós somos transformados quando as obras ao qual nós realizamos se parecem com aquilo que Cristo faz, fez e fará. Vamos continuar. Se nós entendemos até agora que o Espírito Santo é uma pessoa e ele habita dentro de nós, ele nos faz transformar o nosso caráter, nos aproximando cada vez mais, transformando quem nós somos até o caráter de Cristo, significa que ele é um amigo para a comunhão. Tem um texto que nós chamamos de bênção apostólica. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. 2 Coríntios capítulo 13. Se uma das funções do Espírito Santo é nos guiar e nos orientar, por que não comungamos com Ele? Qual é o seu tempo de intimidade e oração? Quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e buscamos o Senhor no secreto, a Bíblia fala que Ele nos responde no secreto, Ele nos vê, Ele nos responde esse relacionamento, mas a Bíblia também fala que Deus ele é invisível. Deus é Espírito, que Jesus é a porção visível do Deus invisível. E tanto Deus quanto Jesus estão no céu, assentado no trono. Deus Pai no trono e à destra dele Jesus. Mas como nós temos um relacionamento de intimidade com Deus Pai e com Deus Filho, por meio do Deus e Espírito Santo. Mas eu quero corrigir uma coisa que eu também tinha na mente, uma falha. Nós colocamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Sempre quando nós falamos a respeito de primeiro, segundo e terceiro, a gente pode lembrar de uma dinâmica de uma prática esportiva. Uma pergunta para vocês. Talvez vocês não lembram quem foi o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro do ano de 2021. Ou quem foi o segundo. Só quem torce para esses times lembram. Mas o primeiro, o campeão do Campeonato Brasileiro, ou o campeão da última Libertadores, ou o campeão da última Copa, talvez você lembre. Então a minha pergunta é, por que nós colocamos primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa da Trindade? É como se nós deixássemos o Espírito Santo, que é Deus, como nós vimos aqui na palavra, em terceiro lugar da nossa vida. Sendo que é Ele que age em nós hoje, nessa era onde Jesus disse que é melhor que ele vá para o céu, porque senão o outro não vem. Esse outro é o Consolador. E o que o Consolador faz? Ele dá testemunho de Jesus, dá o testemunho de Cristo, ele revela quem Cristo é para nós. Começando aquele processo, transformação, gerando frutos, ou fruto do Espírito, que são aqueles que nós lemos agora de pouco em Gálatas 5:22. Eu tenho um convite para fazer para você. Quando acabar essa aula, você entra no seu quarto e fecha a porta. Busca o seu Pai em secreto, mas fala com o Espírito Santo. Espírito Santo,
Você é uma pessoa, como uma pessoa, eu quero ter intimidade com você. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele ora em gemidos inexprimíveis. Ele ora. Ele leva ao Pai aquilo que nós precisamos, de fato, e não aquilo que nós queremos nas nossas orações. Porque quando nós oramos de forma consciente, nós pedimos ao Pai aquilo que nós queremos. Mas quando nós oramos no Espírito, o Espírito Santo intercede por nós, comunicando ao Pai aquilo que verdadeiramente nós precisamos. Será que você que está assistindo essa aula tem intimidade com o Espírito Santo suficiente para agir e liberar a sua oração de vontade, da sua vontade, para a oração, Pai, faça a sua vontade por meio do Espírito Santo? É uma pergunta difícil, né? Mas vamos continuar. A partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo habitando em nós, ele gera em nós fruto, mas ele também nos concede dons. E o que são esses dons? O Espírito Santo nos capacita a copiar Jesus Cristo de duas formas. Santidade, fruto do Espírito, como eu acabei de falar. E estilo de vida sobrenatural, dons espirituais. Os homens naturais não conseguem discernir os homens espirituais, é o que a Bíblia diz. Com o Espírito Santo habitando em nós, nós temos autoridade. Autoridade para quê? Nós temos autoridade para expulsar demônios, poder para curar os enfermos, sabedoria para falar as palavras certas e ousadia para obedecer ao Pai. Porque obediência demanda ousadia. Porque quando nós agimos pela nossa vontade própria, significa que nós não estamos andando no Espírito, mas nós estamos andando na nossa vontade, na nossa carne. Então a ousadia para obedecer também é um dom, mas a gente pode falar a respeito de alguns dons do Espírito. Então vamos lá. Abre a sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 11, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dado a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme ele quer. Nesses dons que nós vimos aqui, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, fé, profecia, variedade de línguas, capacidade de interpretá-las, existe um dom que, de forma unânime, nós sempre pedimos, que é o primeiro, que é o dom de línguas. Porque o dom de línguas é como se fosse um selo que eu sou batizado no Espírito Santo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A Bíblia nos ensina a pedir os melhores dons. O apóstolo Paulo fala: eu prefiro que vocês profetizem. Porque quando vocês profetizam, vocês edificam, vocês alimentam
o corpo. E aí, quando a gente fala a respeito do Espírito Santo, ele nos concede dons. Eu li uma série de dons que nós vimos aqui em 1 Coríntios 12, 7 a 11. E nós temos uma mentalidade dentro da igreja que a gente sempre vai procurar o dom de línguas, porque ele é um dom evidente, ele é um dom externo, e isso ficou como uma marca dentro da igreja brasileira, que a pessoa ela é batizada pelo Espírito Santo quando ela fala em línguas. Aquele que não fala em línguas, ele não é batizado. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que gostaria que todos profetizassem, procurassem os melhores dons, que todos profetizassem, porque quando você profetiza ao corpo, ou seja, você serve alguém. E o dom de línguas, ele tem como fundamento a edificação própria. Então, quando eu falo que a igreja procura o dom de línguas, eu ouso dizer que nós estamos mais preocupados com a nossa edificação ou com o eu do que servir o corpo de Cristo. Paulo, não sou eu, Paulo, o apóstolo Paulo diz, é melhor que todos profetizassem. O dom de línguas é um dom aparente, é um dom que chama atenção, é um dom que talvez mostre um caráter, entre aspas, espiritual de alguém. Mas eu queria que nós pensássemos a respeito disso. Eu, quando me converti, me foi dito que ser batizado no Espírito Santo, a evidência seria o dom de línguas. Só que a Bíblia diz que quando eu creio no coração e confesso com a boca que Jesus Cristo é Senhor, automaticamente eu me torno morada do Espírito Santo. Então, não é quando eu recebo o dom de línguas, mas sim quando eu recebo Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. O Espírito Santo me batiza, ou seja, ele me dá um selo do penhor, é um selo de qualidade que eu sou a partir daquele momento pertencente a Jesus Cristo. E o Espírito Santo vem e faz morada dentro de mim e dentro de você. O dom de línguas é importante? Para quê? Para me edificar. Eu tenho costume de orar todos os dias em línguas. Eu oro em línguas todos os dias. Eu me edifico, porque eu só posso edificar talvez a vida de alguém se eu também estiver cheio. Então é como se eu abrisse a torneira do Espírito Santo e eu começasse a conversar com ele e ele enchendo o meu reservatório. Sabe uma caixa d'água? Uma caixa d'água, a água entra da rua, ela enche a caixa d'água. Se você não dá vazão, existe um lugar que chama ladrão e a água começa a vazar por aquele lugar. Então, quando nós falamos em língua, nós nos enchemos do Espírito. Nós somos edificados, nós somos fortalecidos para que a gente possa passar pelos intempéries ou os dias maus, como a palavra diz. Mas os dons também, eles servem para aperfeiçoamento dos santos. Por isso que Paulo diz que é melhor que todos profetizem. Tem um texto clássico que a gente usa aqui na família de Zescope, que é Efésios 4, verso 12. Você está com a Bíblia ainda? Não fecha ela. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons servem para o serviço de edificação do corpo e não para a autopromoção. E essa palavra me deixa extremamente triste quando eu leio autopromoção no corpo de Cristo. Porque nós vemos
muitos homens e mulheres usando os dons ao qual o Espírito Santo deu para eles, para autopromoção e não para edificação do corpo. É aquilo que Mateus, Sermão da Montanha, fala, daqueles homens que nos cantos das praças oram em voz alta, porque eles já receberam a sua recompensa perante os homens, mas, verso 6, Mateus 6, verso 6, quando você orar, entra no seu quarto e fecha a porta, é nesse sentido. Os dons do Espírito não são para autopromoção, mas sim para edificação do corpo. A gente tem que, ou melhor, vou usar a palavra correta, nós temos que amadurecer como igreja. O Espírito Santo não é uma parada mística. O Espírito Santo, ele é Deus. Da mesma forma que nós nos colocamos diante, em oração, do Deus Pai, do Deus Filho, nós devemos nos colocar diante do Deus Espírito Santo. Não usando eles como três deuses separados, mas um só, porque o Espírito Santo revela Jesus para nós, nos faz nos aproximarmos de quem Cristo é, nos revela Cristo e Ele transforma o nosso caráter ao ponto de nos tornarmos semelhantes. E Jesus mesmo disse a respeito dele: quem me vê, vê ao Pai. Se nós entendermos essa dinâmica, que por meio do amor do Pai, da graça do Filho e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, nós vamos ter um entendimento completo de quem Deus é. O quem é Jesus para nós. O Espírito Santo, ele entrou na minha vida a partir do momento, num dia, quando eu estava passando por uma situação. Eu estava no meu quarto, sozinho. E nesse dia sozinho, eu ousei conversar com o Espírito Santo. Nunca tinha conversado, eu era antigo de igreja. Mas a minha oração, ela foi tão singela e tão madura que eu falei: Espírito Santo, se realmente você existe, como a palavra diz, manifesta na minha vida, se mostra para mim. E a partir daquele momento eu pude discernir a presença dele como uma pessoa. Eu tenho o costume de, quando eu ando de carro, às vezes eu abro a porta pro meu amigo Espírito Santo e falo assim: Espírito Santo, entra aí, senta comigo. Vamos ali no mercado. Espírito Santo, vamos assistir um jogo comigo quando eu estou sozinho na sala. Ou quando eu estou com os meus filhos, eu tenho o costume de puxar a cadeira. Espírito Santo, senta aí, vamos conversar. Para que crie um exercício mental que ele é uma pessoa e ele é Deus. Eu queria fechar com uma conclusão. Atos capítulo 19, verso 6, a partir do verso 6, o apóstolo Paulo, ele vai ter um tempo com os irmãos em Éfeso. E chegando lá, o apóstolo Paulo caminha com eles alguns dias e ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Os irmãos em Éfeso falam assim: nós nem sabemos o que é Espírito Santo. E acerca do batismo? Nós recebemos o batismo de João. O batismo de João para arrependimento. Então o apóstolo Paulo naquele dia batiza eles em nome de Jesus e impõe as mãos sobre eles. E eles recebem o Espírito Santo. A minha pergunta é: se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje e ele fosse passar um tempo com você, aí
na sua casa ou aonde você está, ele conseguiria identificar o Espírito Santo na sua vida, gerando o fruto do Espírito, que é aquilo que demonstra para nós que nós temos o caráter de Cristo em formação? Pare e pense. Se Paulo fosse até você, ele diria: fulano, fulana, ou para mim, Caio, você recebeu o Espírito Santo. Buscamos com zelo os melhores dons visando a edificação da igreja, porém tendo em mente que a maior evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa não é o dom espiritual, mas sim o fruto do Espírito. Isto é, o caráter de Cristo, pois Deus não quer milagreiros, mas filhos obedientes e que vivam para a sua glória. Amém? Eu queria orar. Como nós oramos, pedindo para que o Espírito Santo, como pessoa, se assentasse do nosso lado e participasse desse tempo juntos. Eu queria, assim como o apóstolo Paulo fez, eu não posso impor as mãos sobre vocês, porque nós estamos de forma online, de forma gravada, mas eu gostaria de abençoar a vida de vocês. Amém? Espírito Santo, de forma espiritual, eu imponho as minhas mãos sobre os meus irmãos, que eles possam ter a convicção de terem sido marcados por você. Toca neles agora, Espírito Santo. Traz a consciência do caráter de Cristo para cada um dos meus irmãos. Que aonde quer que eles caminhem, eles exalem o bom perfume de Jesus e que acima de todas as coisas tenham como evidência o fruto do Espírito na vida deles, para que eles possam alimentar pessoas. Jesus, em teu nome, nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe vocês, galera, e até a próxima.